Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui incumbidos, de fazer uma explanação, uma abordagem leve e sutil de um dos grandes problemas da existência terrestre. Esse grande entendimento está ligado à consciência e culpa e as interferências externas nesse ambiente de consciência e culpa. É muito interessante a gente observar que desde que nós nascemos, todo mundo fala, ele tem culpa, é a síndrome da culpa, é não sei o quê. E a gente, até então, o nosso entendimento supérfluo do assunto culpa é uma coisa que a gente busca na reminiscência da nossa memória e atribui alguma interferência dessa contribuição de uma memória agora, atual praticamente. Mas a culpa ela é muito mais complexa do que a gente imagina, porque a culpa ela se estratifica dentro de um ambiente em que nós não temos um fácil acesso nele. Esse ambiente ele se chama, além de consciente, porque ele tem a reminiscência da consciência batendo e sendo batido por ele todos os dias, ele se estratifica também no subconsciente, onde nós não temos essa facilidade de acesso, mas que ele brota automaticamente em nós na hora do gatilho da memória. Vocês viram que agora, todas as vezes que eu inicio uma palestra, nós falamos muito sobre a questão do pensamento. Porque o pensamento nada mais é do que a consciência nossa atuante no momento. Isso é o pensamento nosso. O que nós fazemos com esse direcionamento de todos esses pensamentos que chegam a nós? Nós sabemos já de antemão que a origem do pensamento ainda não foi dado ao homem conhecer. De onde vem o pensamento? Como ele chega em nós? Nós ainda não temos a capacidade de entendimento. Mas nós sabemos que ele vem. Ele vem e no que ele vem, através da nossa conscientização, ele tem que ser processado de uma maneira correta e harmoniosa, para que a gente assimile o máximo possível e tire e dê a real impressão do pensamento. Quanto mais impregnado de raiva, de amor, de tensão, de desespero, esse pensamento ele é armazenado de alguma maneira em nossa memória, tendo como consequências os futuros gozos ou então as dores atrozes da nossa má interpretação. Nesse livro aqui, eu tenho um livro que é do Henrique T. Santana. Vamos ver se dá para vocês verem. Universo e Vida. Henrique T. Santana, pelo Espírito Irmão Áureo. Esse livro aqui, ele dá uma orientação mais ou menos interessante sobre como esse pensamento se processa em nossa mente. É importante que a gente faça essa introdução, porque nós vamos falar de uma coisa muito mais abrangente do que vocês entendem, né? Então ele fala assim: acionados os mecanismos do gravador comum, a fita magnética vai sendo sensibilizada pelas vibrações sonoras que nela se registram. Quando termina essa gravação, se quer ouvir o que foi gravado, deve-se voltar à fita e passar para ouvir o que foi gravado. Então, esse autor que é muito
tem um conhecimento muito vasto, é muito interessante. Ele fala assim: ocorre também assim com os registros da memória. Nela se vão gravando automaticamente todos os acontecimentos da vida, até que o choque biológico da desencarnação, ou seja, até que a gente morre, desata os mecanismos de revisão e arquivamento de todas as experiências gravadas ao longo da etapa existencial. Então, tudo que nós... existem estudos, Augusto Cury, que é um médico hoje atuante nessa área, ele sempre fala que a nossa memória, ela grava automaticamente entre 5 e 7 segundos todos os acontecimentos que chegam a nós. Então cabe agora a interpretação desse conhecimento, o teor, o valor desse conhecimento, ele vai ser armazenado de acordo com a intenção que nós damos nele. A propagação de um sentimento que nós damos àquele entendimento. Então, quando chega no final de nossa existência, teoricamente, mas isso acontece durante a vida também, o autor fala sobre o final, nós vamos repassar aquilo. Então ele vem e fala uma coisa que é muito interessante. Acontece que nem sempre todas as experiências estão revistas, que podem ser simplesmente arquivadas na memória. Olha que coisa interessante, aqui já começa a ficar complicado. Acontece que nem sempre todas as experiências, então revistas, podem ser simplesmente arquivadas na memória profunda da mente, por não haverem sido pela mente absorvidas. São os casos pendentes, ainda não encerrados, que traduzem, na maioria das vezes, realidades que a consciência não consegue aceitar. Começamos o nosso problema. O que Emmanuel, o que Henrique T. Santana quis dizer nesta hora? Que nós, como eu tenho o livro Crestomatia, escrito por S. Capelli, ele fala que o meu eu, ele se divide, o eu profundo, o grande eu se divide em 3 partes. O eu ambiental, a parte superior, o eu superior, e entre as 2 partes ele chama de zona delta. É aonde são arquivados essas memórias a que o autor se referiu agora. Eu tento falar de uma maneira bem simples para que vocês entendam, né? Então, no livro Pensamento e Vida, escrito por Emmanuel, que ele fala assim, na página 103, ele vai falar uma coisa muito interessante. Emmanuel, nós estávamos falando sobre Haroldo Dutra, esses dias eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra, ele falou, gente, coube a mim a tarefa tranquila de sintetizar Emmanuel. Acontece que uma síntese de Emmanuel é a coisa, ele consegue falar de um mundo inteiro em uma frase. Como que você consegue sintetizar um espírito dessa envergadura? Então Emmanuel, no tema escrito Culpa, ele fala assim: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento
de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha assim, tudo que eu falei anteriormente, e muito mais que eu vou falar ainda, Emmanuel sintetizou nessa frase. Então, com múltiplas manifestações, e quando nós fugimos ao dever, e antes ele diz aqui sobre o dever, o que seria o dever? Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, se nós fugirmos ao dever, se a nossa consciência não conseguiu, o que o irmão Áureo falou, digerir certos assuntos que estão na nossa memória, porque a nossa consciência não aceita, que consciência é essa? Significa que nós temos um Deus interior, ou seja, o meu eu superior, o meu eu espiritual, ele é Deus presente em mim, no meu espírito, uno. Olha que coisa bacana. Sobre o dever ainda. Desse modo, pela execução do dever, tracinho, dever, região moral de serviço em quem somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, essa consciência, há pouco tempo atrás eu estava ouvindo, nós estávamos falando sobre um assunto que eu não me lembro qual era mais. Aí eu falava, não, porque se Deus olhar para mim, se Deus vê eu fazendo aquilo, se Deus... Aí eu virei e falei, gente, vocês estão colocando Deus como se ele fosse um observador de fora te vigiando o dia inteiro. Você esquece que Deus é você, é o Espírito imortal que existe em você, que tem todo um conhecimento das leis divinas embutidas no seu consciente. Então, quando você não digere uma coisa, existe um antagonismo entre a sua consciência e o que aconteceu. E aí começa a grande complexidade da coisa. Porque essa rejeição consciencial gera conflito mental interno, ou indigestão psíquica, provocando no espírito o reconhecimento do erro e o consequente remorso. Ou o que é pior, a orgulhosa ou cega ratificação do erro, causadora de revolta e empedernimento. De qualquer modo, a rejeição consciencial tem como inelutável consequência a não assimilação das concentrações energéticas correspondentes às formas pensamentos que duplicam os fatos, mantendo-os vivos e atuantes na aura do espírito, à maneira de tumores autônomos, simples ou em rede, a afetarem o corpo espiritual e o lesarem. O que o autor quis dizer? O que Emmanuel quis dizer com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas na sombra aos tecidos sutis da alma? Nós esquecemos que a nossa mente, o nosso corpo, é a coisa mais interessante, mais complexa e mais rica que eu conheço. Deus é perfeito.
Ele deu um bilhão de tesouro dentro de nós. E esse tesouro, ele tem vida própria. Tendo vida própria, ele assimila, ele emana, ele projeta, ele interioriza tudo que existe no seu ambiente ao redor. Então, quando a minha consciência não aceita aquele fato não adentra para um fato consumado, absorvido e aprendido. Esse fato fica reminiscendo na nossa consciência e a todos os momentos, dioturnamente, ele brota, ele vai, brota, vai, brota, vai, brota, vai, brota. Mas como nós vivemos em um ambiente energético, em que as nossas emanações são energias puras, e assimilamos as energias puras de outras emanações que nos acercam, nós estamos em constante alimentação desse abscesso. Olha como é interessante. O que significa isso? Vocês já ouviram falar sobre egrégora mental. Egrégora mental, quando tem um monte de pessoas juntas, essas pessoas normalmente são coincidentes em alguns pensamentos e em alguns sentimentos. De acordo com o teor desse pensamento e desse sentimento, cria-se uma egrégora mental. E essa egrégora mental, ela tem um poder poderosíssimo de atrair, de infundir, de persuadir até a nossa própria vontade. Porque nós estamos ligados, envolvidos por aquele ambiente que o S. Capelli fala que é a mente, as mentes ambientais. Então, quando eu chego, vocês já perceberam que quando vocês chegam perto de um amigo, que vocês já estão um pouco sutis no seu emocional, na sua perspectiva de ver as coisas. Você chega em um amigo, você automaticamente, só de bater o olho nele, você percebe que tem alguma coisa errada. Ou que ele está chateado, ou que ele está feliz, ou que ele está revoltado. Ele não precisa nem falar. Você sabe por que isso, né? Porque a emanação mental dele está numa sintonia que está destoando da sua sintonia. E você, é como se fosse aquele choque. Você fala: oi fulano, o que aconteceu? Você está chateado hoje? Né? Porque a comunicação entre seres, a nossa comunicação, ela se dá muito no espiritual, sem a gente ver. A gente apenas sente, a gente entende, a gente absorve. E daí acontece que esse pensamento, essa culpa embutida em nossa mente, girando, ela começa a absorver energias iguais que estão no exterior. Quando eu começo a absorver essa energia igual que está no exterior, ela começa a se potencializar em mim. E, por sua vez, começa a emanar essa energia doentia. Olha o que Emmanuel fala. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós a corrente miasmática na nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio.
Vocês viram que tudo que eu falei, Emmanuel simplificou nessa frase. Intoxicando o hausto espiritual de quem convive conosco. Olha que coisa interessante. E nós não tínhamos. Aí ele fala no caso do Hernani T. Santana, ele vai muito mais além e ele fala uma coisa, que nada mais é uma intoxicação do hausto mental. O que Emmanuel colocou em 2 palavras, eu vou falar 15 minutos aqui sobre isso. Não é interessante? Ele fala assim, no caso do remorso, não, de qualquer modo, a rejeição consciencial tem como inelutável consequência a não assimilação das concentrações energéticas correspondentes às formas pensamentos, que duplicam os fatos, mantendo-os vivos e atuantes na aura do nosso espírito. À maneira de tumores autônomos, simples ou em rede, a afetarem o corpo espiritual e o lesarem. Olha o que acontece no caso do remorso. É importante que eu estabeleça uma pequena diferença entre o remorso e o arrependimento. Quando nós temos uma síndrome, uma culpa, e nós sentimos remorso, o que acontece? O remorso é uma manifestação do ego, do egoísmo. Então, eu falo, eu não aceito isso. Ou seja, eu não estou arrependido, eu estou com remorso. Então, na manifestação do ego, eu não tenho a intenção de digerir o problema e de resolver o problema. Porque o meu ego está falando que eu que estou certo, contrariando a minha consciência. Então, ele fala assim, no caso do remorso, o tumor se transforma em abscesso energético, a exigir imediata drenagem. Olha só, as palavras são complexas, mas o entendimento é fácil. No caso de você ficar no empedernimento, ou seja, picotando assim, teimoso, na teimosia, na arrogância, quando você sente o remorso e fica na teimosia, na sua arrogância, o tumor cria carnição e se estrutura, realimentado pela continuidade dos pensamentos força da mente, arrastando o espírito a longas incursões nos despenhadeiros da revolta, onde não raro se transforma transitoriamente em demônio. Olha que coisa fantástica isso! Ou seja, quando o meu orgulho toma conta de mim, aquele abscesso mental se transforma, ele cria carne, ele cria uma forma que não se digere mais, e ele vai potencializando aquela forma, nos colocando em posicionamento de maldade, anti-amor, de revolta. Esses tumores são tão problemáticos para o espírito que eles transformam o espírito em demônios. Consequentemente, todos os espíritos que estão recalcitrantes na raiva, recalcitrantes no ódio, transtornados, estão nessa fase de culpa que se manifestou pelo remorso e se acumulou pela raiva, pelo orgulho. E se torna... Por quê? Porque as energias mentais, elas não param. Se você não tiver um canal de escoamento para essas energias,
elas vão estar girando em você, criando problemas difíceis de tratar na sua alma. Olha o que ele continua dizendo aqui, que é coisa muito interessante. Então, onde não raro se transforma em demônio a serviço mais ou menos prolongado nas trevas. As operações de drenagem psíquica são dolorosas e variam de tempo e intensidade, caso por caso, mas resultam sempre na recuperação relativa do espírito para futuras corrigendas de conduta, sem prejuízo da continuidade. Quando ele fala isso, o que ele quis falar? Ele quis falar que quando eu chego nesse estágio de demônio, eu vou passar 2, 3, 4 encarnações, até 1000 anos, emassando essa coisa, criando carne e se estruturando esse monstro dentro de mim. Mas não vai trazer prejuízo para a minha continuidade. O que ele quis dizer com isso? Como nós somos um espírito imortal e nós temos a vida eterna, daqui a 1000 anos, na hora da gente sofrer 1000 anos, a gente volta para o nosso caminho e continua a nossa jornada. Veja que como a gente não tem noção de tempo e espaço, né? Então ele fala mais ainda, vocês já ouviram falar de ovoide. Tudo é uma consequência da culpa, hein? Isso que eu estou falando, tudo são o que Emmanuel fala de brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha o que o autor fala aqui, que é mais interessante ainda. Quando a revolta se cristaliza em uma ideia só, onde as ideias fixas funcionam como escoadouros de energia, em excessivo dispêndio de forças vitais, ou seja, você chega a um ponto em que ou você explode, ou aquilo tem que ser barrado em você, porque você não vai suportar aquilo. Aquela ideia fixa. Pode o espírito chegar facilmente à perda do psicossoma, à perda do corpo, ovoidizando-se, caso em que se reveste tão só da túnica energética mental à maneira de semente em regime de hibernação. Então, no caso do ovoide, é uma proteção que é dada ao espírito para ele não explodir. Porque o pensamento força, eles são energia pura a interagirem em nós. Se nós não temos como digerir aquilo e aquilo fica remoendo, cria carnição, vira demônio, chega um ponto que você tem que ser travado. Você tem que fazer um invólucro em você para que você não seja capaz de absorver mais aquela energia para te proteger. E quando o espírito chega à condição de ovoide, meu filho, leva tempo. 1000 anos para uma recuperação. Mas a continuidade continua. E ele fala mais. Chegue ou não a esse extremo, o espírito responderá naturalmente perante si mesmo, pelos fulcros de lesões mentopsicofísicas que gera, para seu próprio prejuízo imediato e futuro. Então, não importa em que situação você esteja, quando você entrar num processo de arrependimento, que é um processo espiritual, está envolvido com a sua alma imortal, com seu espírito imortal, você vai querer recuperar aquilo por processos N que a gente não conhece.
Cada pessoa tem seu histórico. Mas é importante que a gente se fale que em todos os posicionamentos que nós estejamos durante a nossa encarnação, mesmo na extrema situação de demônio, né? Deus é nosso Pai. Imagina você dando oportunidade e corrigindo a um filho que você muito ama. Você vai ter todo o cuidado com ele. Você vai dar todas as condições que ele precisa para se recuperar. O amor de Deus é muito maior que esse amor para conosco. É importante que a gente nunca esqueça disso. Necessário entendamos que as formas pensamentos nem sempre são concentrações energéticas facilmente desagregáveis. Conforme a natureza ideoemotiva de sua estrutura e a intensidade e constância dos pensamentos de que se nutrem, podem tornar-se verdadeiros carcinomas monstruosos, seres automatizados e atuantes até por milênios inteiros de tempo terrestre, antes de se desfazer. Aí ele fala a palavra da origem expiação. Porque nós não estamos num planeta de provas e expiações. Na prova você está sendo testado, está trabalhando as suas forças. Na expiação, você tem que passar por uma prova particular, intensiva em você, para estar expurgando aquele pus acumulado dentro da sua alma. Então ele fala assim, a expiação de que fala a doutrina espírita não é senão a purgação purificadora do mal que infeccionou o espírito. Este, através dela, restaura a própria saúde e se liberta das impurezas que o afligem e lhe retardam a felicidade. E mais ainda, notemos, porém, que os mecanismos expiatórios não obedecem a uma fórmula única. Lembre, Deus é nosso Pai. Não significa que eu vou ser amarrado, torturado, jogado sal, cortado. Não é nada disso. Deus, nosso Pai, nos dá a melhor forma que nós somos capazes de suportar através do arrependimento, a expiação. Lembremos-nos de que tudo o que existe é suscetível de servir ao bem, sob o comando soberano da mente espiritual. O mal, seja qual for a sua natureza, é sempre apenas uma degenerescência do bem, porque a essência de toda a criação repousa na suprema perfeição do amoroso Criador dos universos. Então, a gente nunca pode esquecer que isso tudo que eu falei foi aquela frase sintética que Emmanuel falou com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Essa frase foi tudo isso que eu falei, e muito mais que eu não falei. Então, e agora ele fala, e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o alto espiritual, né? A feição de imã, Emmanuel, as colocações dele são muito impressionantes e você tem que parar em cada frase e estudar.
a feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Lembra que eu falei que nós emanamos sentimentos, emanamos emoções e nós atraímos e potencializamos esses mesmos sentimentos em nós. Por isso que Jesus teve que descer na terra. Imagina, Jesus tinha a noção exata, quando desceu à terra, dessa emanação. Pois para vocês terem uma ideia do que é a emanação de uma pessoa, a luz interior de uma pessoa emanando, nós temos o exemplo de Jesus. Apenas uma luz emanando sobre a terra purificou, doutrinou, emocionou e tem revolucionado milhões de espíritos que estão trabalhando no seu suporte interior. Apenas a luz de Jesus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos nós temos uma luz interior. E essa luz, ela nada mais é do que o reflexo de tudo que somos. É por isso que a espiritualidade que é mais superior, vamos dizer, basta ela olhar para você, ela sabe em que degrau da evolução que você está, pelas suas emanações, pela cor da sua luz, aonde você interfere. Então, o problema da culpa, ele é muito interessante, porque quando nós passamos a observar isso, nós passamos a vigiar as nossas intenções, os nossos arquivamentos, e quando aquele arrependimento, aquela ideia que fica girando em nossa mente for aparecendo, nós vamos digerindo com muito amor, melhorando a nós mesmos. E Emmanuel ainda fala mais. Operando a onda mental em regime de circuito, pela nossa onda mental, incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e fluência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte a pensar, inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. Então, quando nós estamos num sentimento de mágoa, de irritação, nós temos que observar bastante o nosso posicionamento. Porque isso, a mágoa, a irritação, nada mais é do que uma manifestação pela nossa consciência superior de alguma coisa que nós não estamos fazendo da maneira correta. O dever, aquele dever que a consciência nos impõe. Vocês perceberam como esse sentimento, ele nos acompanha? O grande problema é esse.
Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Mas ele finaliza, e a finalização que Emmanuel dá é aquela que nós temos que acompanhar com muito carinho e fazer uso dela diariamente. Qual que é essa finalização? Ele fala assim: é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor e do perdão sem limites. Então, gente, devemos ter muita atenção com a questão da assimilação, de nos sentirmos assim, sempre numa posição de vítima, numa posição de que está sofrendo, porque isso é uma mentira sua. Nós não somos vítimas, nós não estamos sofrendo, nós estamos numa oportunidade única que Deus nos deu e que nós trabalhamos muito para conseguir essa oportunidade de, através de uma nova experiência, com a medida que nós escolhemos para nós e que a espiritualidade superior pincelou, amenizou muito mais, porque quando nós estamos na fase espiritual, que nós temos uma percepção um pouco maior da realidade humana, nós projetamos para nós uma experiência na Terra muito mais complexa, muito mais dolorosa, muito mais isso, muito mais aquilo. Mas os nossos mentores espirituais, os espíritos que avalizaram a nossa reencarnação, chega lá e fala: não, ele pediu para ele vinha aleijado, eu não vai vir aleijado não, ele não dá conta disso ainda, ele não tem noção. Ah, ele pediu para vir para ser humilhado, para ser... Não, ele não dá conta disso não, não vai ser humilhado não. Ele é nosso irmão, ele tem que ser tratado com muito amor para reacender nele, para alimentar nele essa vontade divina de querer melhorar. Então a espiritualidade amiga, os seus mentores, aqueles que avalizaram a sua reencarnação, eles trabalham e pincelam toda a sua vida, te dando o melhor. E todas as vezes que você dorme, que o seu espírito sai do corpo, eles estão lá te esperando, te aconselhando, te abraçando e te amparando. Mas é importante que você saiba que você tem esses trabalhadores dioturnamente ao seu lado, te dando sustentação, para que você aprenda a pedir para eles, a contar com eles. Na hora de dormir, você fala: meu Pai, eu entrego o meu espírito em vossas mãos. Eu quero que o meu espírito mentor, que os meus amigos espirituais me orientem no meu trabalho, me deem direção, me ajudem, me fortaleçam. A gente tem que, quando você se conecta, que o raio sai de você para lá, a absorção sua vai ser muito maior de todo esse apoio espiritual. Entenda isso. Tudo depende da gente. Como essa questão de consciência e culpa, ela é bem abrangente. E a gente tem que estudar muito sobre isso. Porque eu falei só de algumas manifestações. Eu não falei
como funciona a nossa consciência, como vai para o instinto, como a consciência ela se divide em duas partes, que é instinto e razão. Quando o conhecimento está adquirido, absorvido e realizado, ele se transforma em instinto. É automático, aquilo se reflete em você automático. Quando está na fase da razão, você está buscando conhecimento, você está experimentando, você está vivenciando, para você tirar o melhor dessa vivência. Então a consciência tem essas duas separações, o que está aprendido e o que tem que se aprender. Mas a vida é um aprendizado constante. Outro dia nós vamos voltar sobre esse assunto, que ele é muito amplo também. Um bom dia para todos vocês e em nome de Jesus, sejam felizes.